Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago um assunto muito peculiar ao povo do Eterno que está no meio das religiões. Convido vocês para acompanhar-me numa diligência peculiar sobre um povo que se diz do Altíssimo. Refiro-me a uma seita que está emergindo no Brasil e no mundo, e se dizendo defensores dos nomes semíticos. Esta seita tem causado conflitos entre a verdade no tocante às descobertas dos nomes semíticos. Vamos analisar e identificar erros estúpidos dessa gente que se diz povo de Yahweh. Mas na verdade são apenas mais uma seita mentirosa que se levanta no Brasil para criarem obstáculos aos que procuram o verdadeiro conhecimento das coisas de Yah. Desde que comecei a vivenciar as descobertas dos nomes semíticos, venho presenciando enormes desastres teológicos entre os que dizem que estão fora do sistema. Vou analisar erros que essa gente comete sem desvelo e sem nenhuma responsabilidade para com a gramática hebraica. Ponho em evidência a seita que defende a pronúncia do nome do Messias. Esse povo comete erros estúpidos contra as verdades semíticas e se dizem conhecedores do hebraico. Mas eu lhes asseguro que, se conhecessem o hebraico, não cometeriam tais gafes contra o idioma. Refiro-me ao que ensinam. Eles dizem que Jesus significa cavalo em hebraico, mas não é verdade. Quem fala isso não conhece nem hebraico e nem grego. Quando eu explicar, por favor, procure entender. Se você não conhece grego e nem hebraico, vai apenas acreditar em mim. Quem não acreditar no que eu vou revelar, pesquise e estude para saber se o que eu digo é verdade ou não. Vamos lá. Para denegrirem ainda mais a falsa imagem de Jesus, eles dizem que Jesus é cavalo em hebraico e fazem uso da segunda sílaba do nome Jesus, que é Sus. Certamente, quem ensina uma besteira dessas nunca estudou hebraico e nunca esteve perto de alguém que realmente conhecesse a língua. Na verdade, foneticamente falando, Sus em hebraico é cavalo. Mas veja o que estou dizendo, a fonética e não a realidade da escrita. Por exemplo, palavras parônimas são aquelas que têm escritas semelhantes, mas seus significados são outros. Por exemplo, manga. Manga pode ser um fruto, pode ser uma manga de camisa, pode ser uma manga de cerca, pode ser uma manga de um lampião. Então, você deve ter ouvido falar que Sus é a pronúncia para cavalo em hebraico, pois esses desentendidos falam isso para você. O Sus, segunda sílaba do nome Jesus, não é cavalo em hebraico. Isso eu vou explicar com responsabilidade. Sus em hebraico é escrito com Samer, uma consoante que tem o som do S no nosso português. A forma escrita é Samevav Samer, que significa cavalo. Mas o Sus de Jesus não poderia ser cavalo, porque o Sus da segunda sílaba do nome Jesus é uma transliteração do Shin, segunda sílaba do nome do Salvador Yeshua. Então vejam que os gregos transliteraram o nome Yeshua para o grego. Primeiro eles substituíram o Y por Iota, o E pelo Eta, o Shin de Yeshua foi substituído pelo Sigma e o U foi substituído pelo Ômicron e o Y. Esse encontro de Tongal em grego equivale ao U em grego e o A foi substituído pelo Sigma. E assim foi feita a transliteração adulterada do nome do Yeshua para Jesus. Eu expliquei isso, meus amigos, só para mostrar que Sus do grego não é o Sus do hebraico. Portanto, Sus
S-U-S. Não é cavalo. Cavalo em hebraico é samevav same. Cavalo em grego é álogo. Assim, para os inteligentes e sábios, Jesus não significa cavalo em nenhum idioma do mundo. Ensinar isso como forma de doutrina é o cúmulo da ignorância do verdadeiro conhecimento. Segunda gafe que eles cometem é dizer que Zeus é o mesmo Deus. Isso é cegueira pura. Minha gente, só quem não conhece os idiomas hebraicos e grego para falar uma asneira dessas. Zeus não é o Elohim, o Deus de Israel. Só porque as fonéticas são idênticas? Para você aprender, vou explicar agora. Zeus é um deus grego e não há tradução para ele, pois um nome próprio não se traduz. Zeus é um deus grego, esse é o seu nome. Os ignorantes dizem que Deus é o mesmo Zeus em grego. Mentira pura! Eles dizem que Deus em grego é Zeus porque não sabem de nada. Os pobres sem conhecimento acreditam na mentira porque não estudaram. Se você estuda grego e hebraico, você está me entendendo. Infelizmente, quem não estudou tem que acreditar no que eu estou falando. Se você conhece, sabe que Deus em grego é Theos e não Zeus. Em grego, Zeus é um nome próprio do deus grego, e Deus em grego é Theos, e Deus em hebraico é Elohim. Entenderam? Deus é Deus e Zeus é Zeus. Assim posso dizer, o Eterno é o meu Deus e o seu nome é Yahweh. A terceira estupidez que eles cometem é dizer que Kyrios, Senhor em grego, se refere ao Baal, literalmente. A terceira estupidez que eles cometem é dizer que Kyrios, Senhor em grego, se refere ao Baal, literalmente. Baal é o ídolo que levou os israelitas a cometerem pecado contra Elohim. Eles dizem que não se deve chamar o Eterno de Senhor. Olha que bobagem, porque o Senhor é Baal. Que mentira! Baal não é Senhor, ele foi cognominado Senhor pelos seus adoradores. Senhor realmente é o Eterno. E a tradução do hebraico para Baal é Senhor, dono, dominador, marido, esposo. Baal em hebraico é Senhor. Isso não quer dizer que o ídolo seja, mas que os adoradores o cognominaram de Senhor. Portanto, não há problemas chamar o Eterno de Senhor, porque ele o é de fato, o Senhor, o dono, o dominador, o marido, o esposo. Então eu digo com toda liberdade e verdade, Iá é o meu Senhor. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Se alguém quer falar comigo, me adicione no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.